ficar calada, porque quem é que vai aparecer é a fé. Agora, estou chegando no verso do tema, escute. Agora que é interessante, por quê? Deixa eu conversar um minuto. Quando Jesus diz, cadê a fé de vocês? Será, amados congressistas, que Jesus não está cobrando muito de seres humanos? Será, Henrique, que Jesus não está cobrando de mim e de você, homens falíveis, algo que nós não temos condições de dar? Eu vou explicar usando o próprio texto para responder isso. Quando Jesus diz, cadê a fé? É que Jesus está cobrando deles somente aquilo que Jesus falou. Irmãos, inocule isso em você, enclausure. Ele não vai exigir de você aquilo que ele não pediu. Ele não é doido, ele não é burro. Quando ele diz, cadê a fé? Sabe o que acontece? Ele está querendo lembrar os discípulos do verso 35. Dá para me olhar comigo o verso 35 aí? O que diz o verso 35 do 4 de Marcos? A Bíblia diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. O que Jesus disse? Dá para alguém falar aí para me ouvir? O que Jesus disse? Olha para mim. Isso aqui é uma palavra pluralizada. Jesus disse assim, passemos para outra margem. Para mim, isso aconteceu, ô vento bom, vou ficar aqui. Isso aconteceu antes deles entrarem no barco. Isto aconteceu antes da tempestade chegar. Isso aconteceu na praia. Olha para mim. Antes de chegar o problema, Jesus olhou para os discípulos e disse, passemos. Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa. Enquanto você não repetir, eu não vou parar. Ele fez uma. Só que essa promessa, olhe para mim, ela aconteceu lá na praia. Uma promessa recebida antes da tempestade. Dá para entender isso? A promessa chegou antes da dor, antes do suor, antes da lágrima, antes da enfermidade, antes do problema, antes de tudo. Aí quando eles estavam no intercurso da travessia, o que acontece? Chegou a tempestade. Aí eles disseram, vamos morrer. Aonde foi que Jesus disse que eles iam morrer? Jesus disse que eles iam passar. Não. Enquanto não der glória a Deus, eu não vou sair. Passar. Então olhe para mim, é para dar um glória a Deus. Eu vou ensinar algo aqui extraordinário. É Bíblia, o resto é revista Veja. Olhe para mim. Quando Jesus disse, cadê a fé? Jesus está dizendo, cadê a promessa que eu fiz para você lá na praia, Carlos? Ei, Bel, meu amigo ibadiano, cadê a promessa que eu fiz? Agora, quando ele diz, cadê a fé? É que ele está dizendo o que foi que eu disse lá na praia. A tempestade não vai nos parar. Nós chegaremos. Então deixa eu colocar isto aqui. Eu estou muito animado, eu estou bem cansado, mas eu estou animado para falar isso. Deixa eu colocar isso para vocês. Olha, eu vou ensinar aqui. Quando vier o problema, tire do bolso da fé uma credencial assim, tenho promessa. Não entenderam? Abaixa a mão que vou melhorar esse trem aí. Quando chegar a dor, diga assim, você chegou atrasada. Não, vocês ainda não entenderam, gente. Quando você não melhorar isso aí, eu não vou parar. Quando chegar a luta, diga para a luta, alguém já tomou teu lugar. Não é para melhorar isso aí, irmão, é para melhorar. Enquanto não melhorar, eu não vou sair. Quando chegar aquele que gosta de te jogar pedra, te caluniar, diga para ele, você chegou atrasado. A promessa
Só quem recebeu a promessa, abaixa a mão, eu vou falar para você entender. Só os que receberam a promessa antes de chegar a tempestade, levante essa mão e, como diz o Paulo, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Então não tem como dar errado. Se Deus prometeu, ninguém vai parar o teu barco. Não tem como dar errado. Eu vou falar tudo porque fala mesmo. Mesmo que a tempestade, aí o que eu aprendo, isso aqui é pedagógico. O que eu aprendo é que a promessa é maior. O que os discípulos estão valorizando aqui, Reuel, é a tempestade, Alice. Nós, seres humanos, somos assim. Vou falar agora que vai doer, se tu não fizer bico, não é pra... A gente ouve a palavra de Deus aqui e sai murmurando depois. A gente ouve a palavra de Deus aqui, daqui a 10 minutos o camarada conta uma coisa, ele já esqueceu a promessa que Deus fez. Nós só queremos valorizar a tempestade. Nós só estamos valorizando o vento e esquecendo que ele falou lá na praia. Aí Jesus é preciso ele acordar para lembrá-los de novo. Eu fiz a promessa. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Então meu irmão, a tua família não será destruída, o teu ministério, nada vai conseguir parar, porque nós temos a promessa. Nós vamos levantar e dizer assim: diabo, você chegou atrasado, a promessa chegou primeiro. Aperta a mão do teu irmão como faz o Paulo Marcelo, pega na mão dele e diga assim: a promessa chegou primeiro. Mas olha para ele, não é para mim, porque tu não está falando para mim. Fala para ele, diga: a promessa chegou primeiro. A promessa chegou primeiro. A promessa chegou primeiro. A promessa, eu não vou parar enquanto não der glória a Deus. A promessa chegou primeiro. A promessa chegou primeiro. A promessa. Agora escute. Quando ele diz: cadê a fé? Eu estou usando a própria Bíblia para responder. Quando ele diz: cadê a fé? Primeiro ele está dizendo: cadê a promessa? Bel e Badiano, escuta. Mas existe uma outra coisa. Djalma, tem duas coisas aqui com a letra P, irmã Jeane, que vamos, olha quem está ali, o Tocha. Estou sentindo tua falta, Tocha. Escuta. Vamos imaginar, olha para minha mão aqui. Eu já vou terminar, daqui a 4 horas eu encerro. Escuta. Está aqui o barco. Está aqui o barco. Vamos imaginar que esse barco precisa de 2 remos. O primeiro chama-se promessa. Passemos. Passemos. O segundo remo, olha o que diz o verso 38. E Jesus estava. Carlos de Paraupeba, meu amigo. Ele estava. Vocês não entenderam? Enquanto não der glória a Deus, eu não saio disso. Ele estava. Ele estava. Ele não mandou e foi embora. Ele estava. Então olha para mim. Se o primeiro remo chama-se promessa, como é o nome do segundo remo? Presença. Promessa e presença. Promessa e presença. Não. Melhor abaixa essa mão. Abaixa essa mão. É para dar um glória a Deus. Só quem está no barco com a promessa e a presença. Promessa e presença. Promessa e presença. Aí agora eu vou dizer. É por isso que tem gente que eu vou falar, eu estou rouco, mas segura. É por isso que tem gente que olha para ti e diz: como é que ele sobrevive? Como é que ele não para? Agora eu pensei que ele ia parar e ele continua. Esse vento era não, é promessa e presença. Levante a mão direita e só quem acredita, recebam o que eu estou recebendo de Deus. Pega a mão direita e coloca no ombro do teu irmão e diga para ele: promessa e presença, promessa e presença, promessa.
não vai dar errado. Naldinho, você sabe o quanto eu te amo. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Quem apostou que o teu barco não iria sobreviver é que não sabe da promessa. Manda. Agora, escuta. Quero chegar aí. Eu quero chegar no que estou chegando lá. Escuta. Capítulo 14. Olhe para mim. Respire, respire. Capítulo 14 de São Mateus. Ou de Mateus. A Bíblia diz que, capítulo 14, verso 22, diz: logo, que é uma palavra muito comum no Evangelho de Marcos, logo em seguida, ordenou Jesus que os discípulos entrassem no mar e fossem para outra margem. É a palavra que está na minha tradução, ordenou. Na sua existe a tradução, os impeliu. Numa outra tradução diz, os obrigou. Numa outra tradução diz, deu-lhes uma ordem. Numa outra tradução diz, os constrangeu a ir. Vamos juntar. Existem aproximadamente 22 Bíblias traduzidas para o português. Das 22 que nós temos, todas dizem que foi uma ordem. Jesus não pediu, ele ordenou. Só que esse momento é diferente desse. Lá em 14 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus fez a promessa: passemos para outra margem. Só que o texto diz no verso 22 em diante, que Jesus não vai entrar. Ele sobe no monte para orar. Então os discípulos só estavam tentando chegar do outro lado com o lado do remo, chamado promessa. A presença não está. É Bíblia ou não é Bíblia? Só a promessa. É por isso que eles ficam vagando. Aí o tumulto. Ai meu Deus, ai Jesus. O que Jesus está fazendo? Aonde está a presença? Orando. 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 Lá no monte. Só que, 2 pontos. Dá 3 horas da manhã. Porque quando diz quarta vigília, é a última vigília da noite, que começava às 3 e ia até às 6. Jesus não vem na primeira de 6 às 9. Ele não vem na segunda de 9 às 12. Ele não vem na terceira de 12 às 3. A presença só resolveu vir 3 horas da manhã. Se tu não der glória a Deus, porque eu vou tirar ele do monte agora. Lá vem a presença descendo do monte. Não, enquanto tu não der glória a Deus, eu vou continuar andando assim. Lá vem a presença andando. A presença, olha, escute isso. Coloque no seu coração. Para nós chegarmos do outro lado, nós precisamos de 2 coisas: promessa e presença. Ele só tinha a promessa, faltava a presença. E a presença precisa se unir à promessa. Porque não basta ter promessa sem presença. E não pode ter presença sem promessa. Mais ou menos entenderam? A presença chega na hora em que 3 horas da manhã, os barcos ancorados, o pescador já está se preparando para isso. Jesus, que é a presença, resolve não usar nenhum barco. E a Bíblia diz que ele anda por sobre em cima de, sob embaixo de. Ele anda por sobre. Não, irmão, melhora isso aí. Eu estou todo suado já. Melhora isso aí, melhora isso aí, melhora isso aí. Ajuda o pregador. Lá vem a presença. Diga para o seu irmão, diga ao seu irmão, diga para ele: sem a presença, você não chega a lugar nenhum.
Mas olhe para ele nesse ambiente espiritual. Diga para ele: a presença já está chegando. Diga para ele. Olhe para o outro irmão agora. Oh, rapaz. Caia mandori cantor rapaz. Uipa façofa barato. Uipa. Você não entendeu? Você falou fala para o outro irmão que você não falou. Diga para ele: a presença já está chegando. Pega na mão dele e aperta, aperta, aperta. Diga: está chegando. Eu estou dizendo, você não está entendendo? Eu estou falando de presença de Jesus. Está chegando. Está entendendo? Está chegando, está chegando, está se unindo, está se unindo. Está indo lá, só quem sente, eu quero ver, faz barulho aí, dá glória a Deus. Só quem está sentindo que a presença está se unindo à promessa. A presença está se unindo à promessa. Coloque a mão no ombro do teu irmão. Refachora, cantora, barraia. Transmita para ele o que tu estás recebendo de Deus. Transmita para ele isso. Agora a presença se uniu à promessa. A promessa se uniu à presença. A fé vai sobressair. A timidez vai ter que arrumar a mala e ir embora. A fé vai vencer. Olha a promessa com a presença. Olha a presença com a promessa. É a credencial que Deus nos dá essa noite. Vamos voltar para a gente chegar e finalizar. 5 minutos. Olha só. Lá vem. Ele olha e diz: cadê a fé? Verso 41, que é o verso tema desse texto. Jesus Cristo. Quem é este? No verso 41, olhe para mim agora, respire. A terceira pergunta desse texto. O verso 41 diz: e sentiram grande temor. E diziam: quem é este? Usando o pronome este, esse, aquele. Pronome indica sempre a ação de alguém, mas não revela o seu nome. Mas o pronome este aqui traz a ideia aos professores de língua portuguesa. Traz a ideia de algo longe. Se eles tivessem usado o pronome quem é esse, fala de algo que se aproxima, algo que está perto, algo que vem. Mas eles usaram o pronome quem é este, colocando ele lá longe, 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 longe. Agora que o negócio vai ficar bem quente. Se esses discípulos, pastor Reuel, que viveram com ele, comiam, dormiam, andavam, viram milagres, não o conhece, imagine nós. Agora segura no banco aí, irmão. Se este, porque quem verbaliza este pronome são os discípulos. Quem é este? Gente que dorme, come, vive. Tá ligado? Estou dentro da Bíblia ou não estou? Gente próxima, dormiam com ele. Eles conheciam as particularidades de Jesus, a intimidade. Ora, se esses discípulos estão dizendo quem é este, imagine nós. Agora segura aí. Imagine aqueles crentes que nem trazem Bíblia para a igreja. Imagine aqueles crentes que nem vêm para a escola bíblica dominical. Imagine aquele, está pensando que eu vim dar só mel para você, você está enganado. Imagine aqueles crentes que não participam de oração.
que só vem para o culto domingo à noite, bate ponto e vai embora. Imagine esses crentes que não gostam de se enturmar, são os metidinhos da igreja, os que gostam de fazer os seus grupetos. Imagine essa geração de hoje.